Eu estou hoje dizendo como Jó, eu vos conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Tanto desejo que eu tive de estar com vocês aqui, de vir aqui ao sul. Veio uma comitiva de pastores há um tempo atrás, eu não pude vir, depois foi planejado outra comitiva, outra visita, e aí veio a pandemia e estragou tudo, e depois eu também não consegui vir na segunda visita. Mas graças a Deus, aprove a Deus nos dar essa oportunidade, conhecer as igrejas, os irmãos, porque alguns obreiros nós já tivemos a graça de conhecer, alguns pastores que estiveram conosco na primeira comissão que foi, nós tivemos o prazer de receber lá em Natal, e depois no Conselho Nacional, alguns encontros nós tivemos, e graças a Deus a empatia, o amor, o carinho, a gente já conseguiu de cara sentir pelos irmãos. Meu nome é, como já foi dito, pastor Joel. Eu sou pastor na Igreja de Cristo em Parnamirim, Grande Natal. Sou casado com a irmã Silene, Francilene. A gente diminui um pouquinho e chama de Silene. Tenho três filhos, duas filhas. Uma com 30 anos, outra com 27, a mais nova. E tenho um com 5, vai fazer 5 agora em outubro, né? Que é o Joel Júnior. Esse é fim de rama, e fim de rama é benção, vocês já sabem, né? Quem tem fim de rama aí é elétrico. O pastor Márcio disse que é meu amigo, mas ele me escalou para pregar depois de um batalhão de gigante passar por aqui. Rapaz, não é brincadeira, né? As mensagens que nós já ouvimos aqui foram gloriosas, maravilhosas. E eu tenho certeza que eu não posso superar isso, nem é minha intenção. A minha intenção é dizer apenas aquilo que o Senhor deixar eu dizer. Eu preciso dizer para vocês que eu estou pastoreando a Igreja de Cristo lá em Parnamirim há 22 anos e meio. E toda vez que eu vou pregar, eu ainda sinto pavor. Eu estou falando sério, é verdade. Deus sabe que é verdade. Eu vou pregar com o coração do tamanho de uma ervilha. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que se Deus me deixar sozinho e falar algo, e eu começar a falar só eu mesmo, sozinho, sem o Espírito Santo, vai ser um desastre. Então, toda vez que eu vou pregar, eu tenho que ficar, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou essa Coca-Cola toda, mas pelo menos desta vez, me ajude, me dê mais essa palavra. E aí eu tenho que fazer voto e ficar prometendo ao Senhor que serei melhor. E funciona, né? Eu espero que hoje funcione. Meus amados, eu quero ler um texto na palavra de Deus, escrito no Evangelho de João,
no capítulo 13. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele era de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu não me lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Meus amados, a narrativa desse texto conta a última ceia e as últimas lições de Jesus para os seus discípulos, consequentemente para a sua igreja. E as últimas lições que Jesus dá antes de ir para a cruz é sobre como ser igreja. As últimas lições que Jesus dá ensinando os discípulos a melhor forma de ser igreja. Talvez não a melhor, mas a única forma de ser igreja. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Jesus está cumprindo uma agenda programada. A agenda que Jesus está cumprindo é a agenda do Pai. Está tudo programado. Cada ação, cada palavra, cada evento, está tudo programado. No capítulo 2 do mesmo, aliás, no capítulo 2 do mesmo Evangelho de João, no versículo 4, já ainda nas bodas de Caná da Galileia, quando falta vinho, Jesus diz para a Maria, diz: ainda não é chegado a hora. É o indicativo de que existia uma hora certa. Ainda não é chegada a hora. Mas no capítulo 7 do mesmo Evangelho de João, no versículo 30, os guardas não puderam prender Jesus. Foi feito
um arrumado com Anás, Caifás e alguns soldados romanos, alguns amando deles. Vamos prender. Não puderam prender, e o texto vai dizer explicitamente. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8, no versículo 20, ninguém prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 12, versículo 23, quando Jesus entrou triunfante, lembra? Ele entrou triunfante em Jerusalém, assentado no jumento. Ele disse: agora é chegada a hora, aleluia, de ser glorificado o Filho do Homem. Daí para frente, no capítulo 13, que é o que lemos no versículo 1, diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Era chegada a hora. A partir daí para frente, vai dizer que chegou a hora. Capítulo 17, versículo 1. Tendo terminado os seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsêmani, Jesus disse: Pai. Ele está cumprindo uma agenda. Ele está cumprindo o que já estava determinado pelo Pai. Tudo está no cronograma. Barroso que gosta de cronograma, tudo já estava no cronograma. Aí ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Jesus, meus amados irmãos, já está nos últimos momentos, na hora culminante de sua missão. Jerusalém já estava lotada de gente. As ruas estavam lotadas, as casas estavam hospedando os parentes. A Páscoa já estava preparada. Cada família já estava imolando o cordeiro para a Páscoa, para celebrar. Jesus escolheu esta data, meus amados irmãos, porque estava na agenda de Deus. E principalmente por duas razões. O cordeiro da Páscoa era a mais vívida simbologia do Cristo de Deus. Ele era o cordeiro pascal. E João diz, quando vê ele, João Batista diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E segundo, porque a Páscoa era a festa onde todo o povo se juntava em Jerusalém. A sua morte precisava ser pública, para que todos vissem. Porque Deus tinha dito para levantar a serpente no deserto. E assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem seria levantado, para que todos que olhassem para ele encontrassem salvação. Sim, pastor, mas qual é as lições de ser igreja? Vamos em busca delas. Está no mesmo texto, até o versículo 3. Do versículo 1 ao versículo 3. A primeira lição de Jesus sobre ser igreja é que o seu amor é incomparável pelo seu povo, e nós precisamos seguir este exemplo. Só podemos ser igreja se tivermos um amor incomparável pelos nossos irmãos. E Jesus dá o exemplo. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus. Ele não foi à cruz pela trama dos judeus. Ele não vai para a cruz por causa da traição de Judas. Ele não vai para a cruz por causa da maldade de Anás e Caifás, nem pela trama que fizeram nos corredores dos templos de Jerusalém, das sinagogas. Não, Jesus não vai para a cruz por isso. Jesus não vai para a cruz por causa
da covardia de Pilatos, Jesus não vai para a cruz, porque o povo grita e diz: crucifica ou não. Jesus vai para a cruz, porque era um plano eterno de Deus. Ele sabia que a sua hora tinha chegado. Mas ele conhecia o sofrimento. Irmãos, essa hora não pode ser comparada com o nosso sofrimento. Por mais terrível que seja o sofrimento de alguém aqui na terra, ele chega de surpresa. Aliás, falar sobre sofrimento aqui no sul, agora, nesse momento, né? É muito próprio para quem viveu tragédias. Quem viu, nós vimos aqui o testemunho do pastor Valdino, que estava lá, pastor Neemias, estava lá, vendo o sofrimento. Mas não pode se comparar, sabe por quê? Porque Jesus sabia antecipadamente. O sofrimento para nós chega como surpresa, de imediato. E aí nós vamos lidando. Isso é a misericórdia de Deus. Como a morte chega para nós de surpresa. E aí depois que chega, a gente vai administrando, né? Quem fica, né? Vai administrando, chega a morte na família, a gente vai administrando. Mas para Jesus, o sofrimento é antecipado, porque ele conhecia, ele era onisciente. É por isso que ele está lá no jardim e ele soa sangue. E ele chega para os seus discípulos e diz: vai lá comigo, pelo menos 1 hora. Mas eles estão lá dormindo. Mas mesmo assim, o texto diz: eles amou até o fim. Quantas vezes nós queremos largar a mão do irmão, porque ele não nos compreende, ou porque ele não vê as coisas como nós vemos. Porque o prisma da visão dele é diferente do nosso, e nós queremos largar. Mas Jesus, que conhecia todo o sofrimento que iria passar, e que chama: vamos orar, vamos orar, vamos orar. E os discípulos dormiam. Mas Jesus, que conhecia Pedro e sabia que Pedro iria negar, iria abandoná-lo, mas mesmo assim continua amando, e amou até o fim. Mesmo sabendo do abandono que teria, mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus continua amando os seus discípulos até o fim. E é por isso que nós podemos pregar enquanto igreja para qualquer pecador. Por mais terrível que sejam os seus pecados, nós podemos pregar com ousadia e confiança no perdão de Deus. Jesus não nos lança fora por causa dos nossos fracassos, porque Ele não lançou Pedro fora quando Pedro nega. Jesus não nos lança fora por causa dos nossos pecados, porque Pedro peca, mas ele perdoa. A primeira pessoa que Jesus diz: eu quero... chega para as mulheres vão lá no túmulo, né? E aí Jesus, já ressuscitado, diz: diga a Pedro que eu quero falar com ele. Sei lá como é que estava o coração de Pedro depois que aquele galo canta. E ele diz: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é.
E a Bíblia diz que nesse momento Jesus olha para Pedro. Pedro olha para Jesus. Eu acredito, irmão, eu fico conjecturando aquele olhar. E talvez na cabeça de Pedro, passando os momentos que teve com Jesus. E aí ele foi chorar amargamente. E aí quando Jesus ressuscita, ele chega para as mulheres e diz: diga a Pedro, eu quero. O primeiro recado depois da ressurreição foi para Pedro, para aquele caniço agitado, para aquela cana quebrada, para aquele homem frágil. Foi para ele o primeiro recado. Para aquele cara que falava muito, cheio de marra, mas que na hora de agir, marchou de ré. Como a gente diz lá no Nordeste, deu para trás. Roeu a corda. Vocês estão me entendendo? É Nordeste que isso. Pois é, mas Jesus diz, diga a Pedro que eu quero falar com ele. Eu fico imaginando as mulheres chegando lá onde estavam os discípulos reunidos na casa e tal, e batendo na porta. E vai ver se não é soldado para prender a gente. Não, é as mulheres, é Maria e tal. Entraram as mulheres e tal, disse, Jesus ressuscitou. Ele não estava no túmulo, não. É porque os discípulos do caminho de Emaús disseram, teve algumas mulheres que disseram que o túmulo estava vazio, né? E tal. Aí disse, Pedro, e ele disse que queria falar com você. O pastor disse que queria falar era com você. Eu acredito, irmão, que o coração de Pedro, apertou e disse, ai, meu Deus, bem que ele olhou para mim na hora, eu não posso nem dizer que não neguei. Ele viu quando eu disse que não conhecia. Oh, meus irmãos, mas Jesus não desiste. A lição não é porque Jesus não desiste, não é porque ele quis dizer para Pedro, ó, tá vendo, ó, eu sou bom. Não. Sabe por quê? Ele estava fazendo aquilo para dizer, Pedro, tu vai fazer isso com os teus irmãos. Porque ele diz isso lá na praia. Né? E ele disse antes, quando tu se converter, toma conta dos teus irmãos. E aí, quando ele diz, eu quero falar com Pedro, ele quer dar uma lição a Pedro, para mostrar para Pedro como é que cuida dos irmãos. Os teus irmãos não é perfeito, Pedro. Os teus irmãos vão te negar também em algum momento. E tu precisa continuar com eles. Tu não pode desistir deles. Aí ele vai lá para a praia, comendo peixe. Pedro chega por ali. Eu tô resumindo, porque o esboço é longo. Não dá tempo, não. E tava os discípulos ali, né? E ele comendo peixe na praia. Eu posso conjecturar, porque quando a Bíblia não se cala, a Bíblia se cala, eu posso pensar, né? Eu posso ficar conjecturando, eu fico imaginando a cena. Pedro arrodeando. Os discípulos, Jesus, o Senhor ressuscitou e tal, e como é isso? Vai continuar, e a igreja continua. E Pedro arrodeando. Todo desconfiado. Lá no Nordeste a gente chama, quando alguém está desconfiado, cachorro quando cai de mudança. Desconfiado, arrodeando. É quando Jesus faz aquela pergunta, que já foi falada aqui, não por acaso. Está na agenda. Jesus faz aquela pergunta, Pedro,
tu me amas. Ei, meus irmãos, tu me amas, Pedro. Eu amo, Senhor. Tu me amas, Pedro. Eu amo, Senhor. Tu me amas, Pedro. Quer saber de uma coisa? Quem sabe das coisas é o Senhor. Porque da última vez que eu disse que sabia, deu errado. É o Senhor que sabe das coisas. E quando Pedro diz isso, ele está se esvaziando da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua própria espiritualidade. Ele está se esvaziando de si e dizendo: Jesus, eu não sou nada, é o Senhor que é na minha vida. E com isso, Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas e ensina a todos nós o que é ser igreja. Sabe o que é ser igreja nessa perspectiva de Cristo? Aleluia! É não lançar ninguém fora. Mesmo a despeito de suas falhas, mesmo a despeito de suas anomalias. Gente, irmão, que a gente fica como ser humano, dizendo assim: como é que pode? Não dá para andar junto. Dá sim! Dá! Sabe por que dá? Porque Jesus andou com Pedro, mesmo sabendo quem ele era. Jesus andou com ele. A segunda grande lição é que Jesus é sobre o perigo de se viver como um hipócrita no meio do povo de Deus. Judas tinha sido escolhido pelo próprio Cristo, no mesmo nível, no mesmo tempo que Jesus tinha escolhido Pedro também, e tinha escolhido Tiago, e tinha escolhido João e os demais apóstolos. Judas foi escolhido, e Judas foi escolhido depois de uma noite de oração. Judas foi escolhido de acordo com a vontade de Deus. Ele estava lá para servir a um propósito. E Jesus diz isso. E por 3 anos, Judas andou com Cristo. Por 3 anos, Judas viu os milagres de Jesus. Judas ouviu os testemunhos. Eu acredito que Judas estava lá quando Jesus expulsou os demônios daquele endemoniado e que os espíritos imundos foram e entraram nos porcos. Judas viu tudo aquilo. Aquela pobre alma vivia nos cemitérios. Judas assistiu tudo aquilo. Ele viu os coxos andar. Ele viu quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos do cego, e o cego saiu enxergando depois que lavou-se no tanque de Siloé. Aliás, a ida no tanque de Siloé nada tem a ver com o tanque, e sim com a obediência. Não era o tanque de Siloé que curava. Jesus estava testando a obediência. E Judas viu isso. Foi diante dos olhos dele. Judas viu quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai todo enrolado. E Jesus, a ponto de Jesus dizer: desatai tudo aí, deixa ele sair, deixa ele andar. Judas viu tudo aquilo, irmãos. O exemplo de Judas nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ser convertido. O quão longe
Um homem e uma mulher pode ir, e o quão perto ele pode chegar de Jesus e não ser convertido. Judas fazia parte da diretoria de Jesus. Judas era do ministério de Jesus. Judas era aqueles falador que dá opinião sobre tudo. Quando a mulher vai lá ungir Jesus com o unguento, ele diz: homem, isso está em desperdício um negócio desse. Deveria vender esse perfume para dar para os pobres que estão aí com necessidade. E aí a Bíblia vai dizer, não era com os pobres que ele estava preocupado. Ele queria que entrasse dinheiro na tesouraria para ele fazer o desfalque. Irmãos, função ministerial, cargo, posição no ambiente eclesiástico não representa espiritualidade nenhuma. Não mede a espiritualidade de ninguém. Aliás, a nossa espiritualidade não é medida pelo paletó que vestimos, pela gravata que colocamos, ou por que cadeira nós estamos sentados no púlpito. Aliás, tem umas igrejas que a cadeira do centro ela é maior, que é para destacar. Nada contra, nem a favor, muito pelo contrário. Mas isso não vai medir nada. Não vai medir nada. A sua espiritualidade não é medida pelo o grito de glória que você dá. A sua espiritualidade não é medida por quantas profecias você entrega e quantas se cumprem, porque é Deus que faz, não é você. A sua espiritualidade não é medida pela altura da pregação ou pela eloquência que você prega. A sua espiritualidade muitas vezes está lá no oculto, no escondido, no quarto, na conversa com Deus. É lá, na simplicidade, com o quarto com a porta fechada. É na intimidade com Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É ali onde se revela a espiritualidade. É quando você está só. Aleluia, quando você está só, qual é o site que você acessa? Quando você está sozinho, para onde é que os teus olhos se desviam? Quando o pastor não está vendo, quando a tua esposa não está vendo, quando o teu esposo não está vendo, o que é que passa diante das suas vistas? Isso mede sim a tua espiritualidade apenas para você. E Deus permite que você sinta isso, para que você faça uma autoavaliação. É na solidão, é no oculto e no escondido, que a nossa espiritualidade de fato se revela. Privilégios. Judas nos mostra a inutilidade dos maiores privilégios sem oração sincera e sem coração sincero diante de Deus. Privilégios espirituais sem graça de Deus não salva ninguém, não liberta ninguém, nem diz nada. Ninguém é salvo por ser líder religioso, por ocupar o lugar de destaque na denominação, ou por exercer ministério espetacular. Ninguém é salvo por isso. O exemplo de Judas nos mostra sobre o perigo de ter apenas um conhecimento intelectual do Evangelho, mas um coração ainda não convertido.
Conhecimento sem conversão não funciona diante de Deus, para nada presta, apenas para a vaidade do coração. O sujeito pode ir para o seminário e fazer a teologia e se tornar teólogo, mestre, doutor, pós-graduação, semideus. Mas se ele não for convertido, nada disso vai servir. É refúgio. Ele pode ter a técnica, ele pode ter toda a desenvoltura de quem aprendeu a falar, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai gerar vida. Jesus sabia que Judas era do diabo. Capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, versículo 70, vai destacar isso. Jesus sabia que ele era do diabo e Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que ele roubava a bolsa. Jesus sabia. Mas por que Jesus não disse nada? Porque Judas estava praticando apenas o fruto que lhe é devido. Ele estava ali apenas para gerar esse tipo de fruto. Jesus sabia de tudo. Não sei se outros discípulos sabiam. Sei lá. Se João, se outros mais. E ficava assim olhando. Rapaz, um dia o mestre vai descobrir essa papagaiada aí. Vai dar errado. Isso aí um dia vai. Isso não vai dar certo. Não. Eu não sei se eles sabiam não. Mas Jesus sabia. Disso eu posso garantir a vocês, Jesus sabia. Mas tinha a hora de cair a máscara de Judas. E a máscara caiu naquele beijo. A máscara cai. É triste, né, irmãos? Eu não gosto de ver a máscara de ninguém cair, não. Quem tiver sua máscara pode ficar com ela. Eu prefiro me iludir e achar que o cara é bonzinho, tá? Não quero ver não. Mas caiu a de Judas porque tem a hora. Aqui Judas simplesmente evidencia de quem ele era servo. E por isso Jesus diz, ele é servo do diabo. O ministério de Judas era do diabo. Jesus que diz isso. Irmãos, nós devemos orar continuamente para que o nosso cristianismo seja genuíno, que o nosso evangelho seja genuíno, que a nossa vida seja genuína, mesmo que ela seja frágil. Mesmo que sejamos frágeis, como um caniço agitado, mas sejamos genuínos. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu não sei de nada. Tu sabes que eu Te amo. Ser igreja, irmãos, é viver a desconstrução do eu, para sermos construídos nele. Jesus ensina isso. Desconstrua você para que Cristo seja construído em vós. A glória de Cristo apareça. A terceira lição de Jesus é que privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Ser de fato espiritual, ter o privilégio de ser espiritual, não implica em orgulho, mas em humildade. Jesus sabia
quem ele era, a sua majestade. Ele sabia que tinha vindo do Pai. Ele deixou a glória do Pai. Ele era exaltado, o anjo do Senhor. Mas Jesus abdicou de tudo isso. Foi para a humilhação mais profunda. Deixou a posição de Deus para ser homem. Fez o caminho inverso do nosso coração. Digo nosso coração, humanidade. Porque os homens querem deixar a posição de homens para ser Deus. Essa sempre foi a busca. Desde o jardim. Sempre foi esse o propósito. E o diabo sabia disso. E o diabo chega para a mulher e diz: você vai ser igual a Deus. Serás Deus. E ela viu que isso era bom. A nossa natureza humana, ela quer essa exaltação de divindade. Ela quer subir ao degrau celestial pelos seus próprios méritos. A Torre de Babel é um exemplo disso. Para que construamos uma torre para tornar célebre o nosso nome. Ela vai tocar os céus. Sempre foi a vontade do homem tocar os céus. Ir aos céus, ser Deus. Aí Jesus diz: eu vou mostrar a vocês qual é o caminho. E o caminho, meus amados irmãos, não é da exaltação. É inverso. Jesus ensina como ser, o que é ser igreja. Ser igreja é fazer o caminho contrário. Aleluia. Ser igreja, aleluia, não é querer ser o bambambam, o guru. As pessoas gostam que bata nas costinhas dela e diga: você é um homem de Deus, você é uma bênção, você é um profeta. E começa a procurar apelido de tudo que é jeito. Mas Deus nos ensina um caminho mais excelente. Deixe a posição e desça. Em Cristo, isso é explicitado diante de nós. Ele desceu da posição de Deus e veio ser homem. Quem é o homem diante de Deus? Da posição de homem desceu a posição de servo dos homens. Da posição de servo dos homens, ele desceu a posição do mais indigno entre os homens. De quem os israelitas homens passavam e mendigavam a cabeça. Irmãos, eu morro de vergonha de pensar nisso e dizer: Senhor, de onde é que eu tiro alguma exaltação para mim? Como é que eu ainda vou atrás de alguma vaidade? Se Deus, o meu Deus, desceu à posição do mais indigno e daquele de quem, pastor Edno, os homens passavam e mendigavam a cabeça. Ora, nós não queremos ver nem ninguém olhar torto para a gente numa reunião ou num culto, porque a gente já fica dizendo: está pensando o quê? Esse cara pensa que é melhor do que eu. Ele está pensando que é melhor do que eu. Quem és tu? De onde viesse? A gente começa a querer humilhar o outro, que é para a gente subir. Mas Jesus foi para a posição do mais indigno entre os homens. E como o mais indigno entre os homens, ele sobe à cruz para uma morte indigna.
no meio de 2 ladrões e com uma multidão blasfemando, zombando. Porque uma coisa é você ser humilhado diante de 1, 2 pessoas. Outra coisa é você ser execrado diante de milhares de pessoas. E Jesus não abriu a sua boca como ovelha muda, diz o profeta Isaías, diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Aleluia. E ele nos ensina a ser igreja. E aí ele dá uma palhinha. E eu peço, sim, eu pensei que tinha um cronômetro. Graças a Deus não tem. Já terminou? Ai, Jesus. Eu nem vi o cronômetro. Você deveria ter apontado. Agora já foi. Passou. Ele dá uma liçãozinha sobre humildade maravilhosa na continuação do texto. Ele chega na sala, pega a bacia e a toalha, né? Ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí, nessa cerimônia que algumas pessoas imaginam que é literal, né? Vai lá lavar os pés literalmente. Não. Jesus só queria mostrar o que era ser igreja, o que é que a igreja precisa fazer para continuar sendo igreja. Era como se ele estivesse dizendo assim, eu vou desprezar o esboço, porque não dá tempo também, eu falar no esboço, vai no improviso. Às vezes o improviso é pior. Aí é como se ele dissesse assim, olha, eu vou ensinar vocês como é. Eu estou indo embora. Né? Eu vou para a cruz, vou ser crucificado, e vou depois disso, vai passar aí uns 40 dias e tal, e eu vou para a glória, para o Pai. Vocês vão ficar aqui. E eu fico conjecturando, Jesus pensando a respeito dos discípulos, a caminhada, para mim é como se fosse amanhã, mas para eles é longa. Olha que já faz mais de 2000 anos. Né? Isso é longa, para eles é longa essa caminhada. E eles vão ficar junto. E vai se juntar argentino com brasileiro. E pior, nordestino. Vai se juntar os sulista, né? Com carioca. Cadê Luciano Eunuco? Vai se juntar sulista com carioca. Isso vai dar uma miscelânea, né? Isso vai dar uma coisa. Como é que esse povo... Eu vou ensinar eles como fazer para manter a unidade, para ser igreja. E aí ele pega a bacia, a toalha, começa a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro salta de lá e diz, opa, peraí, não, assim não. O senhor não vai me lavar os pés. Pedro, me dá teu pé. Não, senhor, o senhor não vai me lavar. Nunca me lavarás. Porque a prática de lavar os pés era dos servos. E, neste caso, dos mais simples que tinha na casa. Aquela menina serva, adolescente, que não faz serviços pesados. Ou o rapaz, o jovem, que não faz serviço pesado, adolescente. Ele era, a tarefa dele era lavar os pés dos seus senhores. E Jesus vai fazer isso. E aí os discípulos... Aí Pedro fica indignado. Não. Ele é mestre. Ele é o pastor da igreja, rapaz. Isso não é tarefa de pastor da igreja, não. Isso é no máximo para um diácono. Né? E aí Jesus diz, Pedro, a questão é o seguinte. É que se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, não. Ah, sendo assim, o senhor pode me dar logo um banho. Jesus disse, não é assim. Pedro, vocês já estão limpos. Aleluia.
Jesus estava se referindo ao lavar regenerador do Espírito Santo. Jesus estava ensinando e dizendo: quem já está limpo não precisa tomar banho. Quem já está limpo já está salvo. E uma vez que você é salvo, você não precisa mais de outra salvação. É um até a eternidade. E esses pés? Não está na salvação não? E aí Jesus diz: é apenas os pés. Mas tem uma finalidade, irmão. E sabe qual era a finalidade? Jesus estava ensinando como ser igreja. Porque os pés é o maior emblema do caminhar, de quem anda junto. Você só anda com os pés, né? A simbologia dos pés na lavagem era a simbologia do caminho. O que Jesus estava dizendo, pastor Arthur, para eu e para tu, é que nós vamos andar junto. E nessa caminhada de igreja, vai subir poeira no caminho. E sabe por que sobe poeira? Porque Jesus nos regenerou, mas nós não somos ainda perfeitos. Isso que é corruptível ainda não se revestiu da incorruptibilidade. E isso que é mortal ainda não se revestiu da imortalidade. Portanto, nós ainda cometemos erro. Eu ainda falho com você. Você ainda falha comigo. De vez em quando, eu posso dizer uma besteira que você não vai gostar. Mas nós somos igreja. Isso é a poeira dos pés que levanta. É por isso que igreja, eu estou na igreja lá há 20, como eu já disse, 22 anos e meio. Quanto mais tempo passa, mais poeira sobe. E eu digo aos irmãos, às vezes quando tem uma confusãozinha, né? Num departamento, num canto, eu digo: eita, a poeira aí tá grande, né? Vamos buscar bacia. Porque nós precisamos disso, pastor Neemias. O que Jesus estava ensinando era ser igreja. O tempo vai passar, os anos vão passar. Aleluia. E a natureza humana que ainda está em você, enquanto você estiver nessa caminhada, essa natureza humana ainda está em você. E essa natureza humana vai levantar as poeiras e as sujeiras do caminho. Mas tem uma maneira de se resolver isso. Senta, aleluia, ou se ajoelha para lavar os pés. Porque ninguém lava pé de ninguém em pé, com o peito estufado. Só tem um jeito de lavar os pés se não tiver de joelho. É plantando bananeira. Eu acho que vocês não sabem aqui como é que faz, mas lá no Nordeste é quando a gente ia tomar banho de rio, né? Botava as mãos no chão e os pés para cima. Ó. O pastor Francisco ali já balançou a cabeça, fez muito isso. Botava as mãos no chão e os pés para cima dentro da água, né? Plantando bananeira. Aí você tem condição de lavar os pés estando em pé. Caso contrário, você tem que se ajoelhar. E isso é símbolo de descer, de se humilhar, de retroceder, de perder a razão. Aleluia. Para deixar o outro. Bendito é o nome do Senhor. Os pés empoeirados é dele. Jesus não é meu não. Os pés é dele. Mas é tu quem tem que descer. Aleluia. Se você é crente, aleluia, dobra o teu joelho. Aleluia. E lava o pé do teu irmão. Porque esse negócio de quem tem razão é ele. Ou quem tem razão sou eu, ele não tem razão. Então é ele quem tem que lavar meu pé. Não foi essa a lição de Jesus. A lição de Jesus é que se você é espiritual, você é corpo de Cristo na terra, então se dobre, se baixe, né? Pega os pés do teu irmão e lava. Eu vou encerrar, porque senão a gente vai sair daqui só na hora de viajar. Igreja é servir uns aos outros e lavar os pés do irmão
empoeirados da caminhada, porque a imperfeição minha e sua é própria do ser humano. Além disso, Jesus ensina sobre a eficácia da salvação e a necessidade da purificação diária. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus ensina que é todo dia que nós nos levantamos, estamos sujeitos a empoeirar os pés. E só empoeira os pés quem está caminhando. É por isso que os problemas é maior no ministério. Porque só empoeira os pés quem está caminhando. Quem está sentadinho, quem não faz nada, os pezinhos é limpo. Não é, pastor Tarcísio? Faz nada. Os pés é limpo. Agora pega a enxada, a foice, o machado, né? Pega a ferramenta e vai ao trabalho. Aleluia, que os teus pés vão se sujar. Nós somos os trabalhadores desta seara. Aleluia. Nós somos os trabalhadores e estamos sujeitos a essa poeira. Estamos sujeitos. Aleluia. Mas o que Jesus determina para cada um de nós é: lava o pé do teu irmão. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Aleluia. Vai e faz o que tem que ser feito. Agora eu vou falar sobre a última lição. A última é a verdadeira natureza da felicidade do cristão. Está no versículo 17. Ora, eu vou ler a partir do 12. Depois de lhe ser lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu não compreendeis? A mesa, e respondeu-lhes: compreendeis o que eu fiz agora? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis disto, ou se sabeis estas coisas, bem-aventurado serás. Qual bem-aventurado? Feliz serás. Jesus define o que é feliz. Bem-aventurado, muito feliz, é aquele que serve, e serve aos mais fracos. Era essa a moral da história de Jesus. Servir aos mais fracos, de maneiras mais humildes. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e senhor, mas que também imita Jesus, servindo ao próximo. Ser feliz, segundo o mundo, é estar acima de todos. Aí Jesus dá a lição. Ser feliz no serviço do Senhor é se baixar, é servir aos mais fracos, é dobrar os joelhos para servir. A grandeza do reino de Deus não é medida, meus amados irmãos, por quantas pessoas nos servem, mas por quantas pessoas nós servimos. Estamos há poucos meses ou dias de uma eleição. Então, uma disputa medonha aí, né? A turma querendo entrar, uma vaguinha, me dê uma vaguinha. Porque ele sabe que o negócio é bom. A vaca é boa de leite, né? Tem muita gente para servir o cara depois. O cara passando na campanha, fica numa luta medonha. Mas quando entra, meu irmão, aí tem uma multidão. Aí vem a multidão de assessor para servir o cara. Aí ele sabe, né? Ele às vezes paga o preço na campanha, mas porque o ser humano gosta disso. De gente para lhe servir, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, amados irmãos, o maior serve ao menor. A felicidade não tem um fim em si mesma, mas é um subproduto de uma vida que é vivida
dentro da vontade de Deus. Isso sim é felicidade. Viver a vontade de Deus e servir os nossos irmãos. O mundo pergunta quantas pessoas você serve, mas Jesus pergunta para você a quantas pessoas você está servindo, porque no reino de Deus importa mais servir do que ser servido. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez, eu não sei se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração nessa noite. E você disse: Senhor, eu quero aprender a ser igreja melhor. Eu quero... Senhor, eu acho que o meu conceito de igreja precisa de um ajuste. O meu conceito de ser igreja precisa de um ajuste, porque, Senhor, eu estou olhando para aqueles homens ali em cima, e eu queria tanto estar ali também, né, Senhor? Um palitozão daquele. As pessoas olhando para mim, me chamando de pastor, de missionário. Não é esse o objetivo. Não é esse, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ou talvez tenha algum de nós aqui que está aqui em cima dizendo: Senhor, oh Deus, eu preciso ajustar o meu conceito de igreja, de ser igreja. Porque Deus, eu quero ser também presidente da minha região. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E Jesus está dizendo: isso não vale nada se não for dentro da agenda de Deus. Tem que ser dentro da agenda de Deus. Porque se for na tua agenda, corre o risco de você andar no caminho de Judas. O risco é enorme. Se você for seguir a tua agenda, você pode andar no caminho de Judas. Deixa Deus trabalhar o teu coração nessa noite, para que você possa chegar exatamente no lugar que Ele quer que você chegue. Curve a sua cabeça nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia. Senhor, às vezes nós somos apenas um caniço quebrado. Senhor, às vezes somos apenas um Pedro frágil. Oh Deus, e às vezes negamos quando deveríamos testemunhar. Às vezes negamos quando deveríamos testemunhar, Pai. Às vezes falhamos na hora mais crucial. Oh meu Deus. Oh Senhor, mas quando nos encontramos com o Teu olhar que vê o coração, e não apenas, ó Pai, a palavra que sai da boca, ou as ações externas, Senhor. Ó Deus, é o Senhor que conhece o nosso coração, e o nosso coração nem sempre reflete, Senhor, as nossas ações. Às vezes falhamos, às vezes negamos, às vezes pecamos, ó Pai, mas o nosso coração não quer isso. Como dizia o Teu servo Paulo, o nosso coração não quer isso. Com a mente nós queremos servir a lei de Deus. Pai, nesta noite, ó Deus, oh, derrama o Teu bálsamo, porque nesta noite aqui é o encontro da praia, meu Deus. Nesta noite aqui, Senhor amado, é aquele encontro, meu Senhor, ao redor, Senhor, daquele peixe assando na beira da praia. Oh, Senhor, Deus, e a nossa expectativa, Senhor, é pela Tua palavra, e a Tua palavra para nós pode ser a que Tu disseste a Pedro. Deus, aleluia, pode ser: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Bendito é o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nosso coração seja quebrantado nessa noite. Aqui, diante do Senhor, na beira desta praia,
Senhor, na beira da praia, aqui, agora, na areia. Oh, oh Deus, sentindo o cheiro desse peixe assando. Com a tua presença aqui, Senhor. Ó Deus, e a nossa vergonha do nosso eu, e da nossa arrogância, da nossa fragilidade, do nosso pecado, das nossas transgressões, com a nossa vergonha de estar diante de Ti, Senhor amado, e o Senhor saber quem verdadeiramente nós somos, ó Deus. Nós somos a cana frágil, Pai, ó Deus. E que nesta noite, meu Pai, aleluia, recebamos do Senhor a palavra de confirmação do nosso ministério. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Que Deus, aleluia, em Cristo Jesus, nos abençoe.